Após ter conhecido a esposa na igreja, Tiago Mendes acreditava ter casado com a mulher perfeita. Ele fazia questão de acompanhá-la ao trabalho todas as noites, e no dia do aniversário de seu primeiro ano de casamento, o homem foi até o local onde a esposa trabalhava para fazer-lhe uma surpresa. No entanto, quem foi surpreendido foi ele. Tiago descobriu que ela nunca havia trabalhado lá. Numa tarde ensolarada de domingo, após um culto que enchia o coração de fé e esperança, Tiago decidiu tomar um caminho diferente para casa. Seu coração estava leve, e seus passos descompromissados o levaram por ruas que ele pouco frequentava. Foi quando, ao passar por um parque, seus olhos encontraram os de Clara, uma jovem que cuidava de uma senhora idosa com uma ternura que lhe chamou a atenção. Clara, com seu sorriso fácil e olhar gentil, representava tudo o que Tiago sempre sonhara. Eles rapidamente se envolveram em uma conversa, descobrindo afinidades e compartilhando risadas. Tiago ficou fascinado pela forma como Clara se dedicava a cuidar daquela senhora, vendo nela a personificação da bondade e da compaixão. Nos dias que se seguiram, Tiago fez questão de passar pelo parque, na esperança de encontrar Clara novamente. E assim foi. Seus encontros casuais rapidamente se transformaram em uma amizade profunda, e não demorou muito para que ambos se dessem conta de que o que sentiam ultrapassava os limites da amizade. Estava claro, estavam apaixonados. Clara compartilhava com Tiago as histórias dos idosos que cuidava, falando com amor e dedicação sobre seu trabalho. Tiago, por sua vez, abriu seu coração sobre sua fé, sua família e seus sonhos. Eles pareciam perfeitos um para o outro, dois corações batendo em harmonia, unidos por um amor que parecia predestinado. No entanto, quando Tiago apresentou Clara à sua família, a reação não foi a que esperava. Sua mãe, uma mulher de fé rigorosa e tradições arraigadas, expressou sua desaprovação imediata. Clara não era da igreja que frequentavam, e para ela, isso era inaceitável. Tiago tentou argumentar, defender seu amor por Clara, mas as palavras de sua mãe o atingiram como uma tempestade, deixando-o dividido entre seu amor e sua família. Naquele jantar, o ar estava impregnado de tensão. Tiago podia sentir o peso de cada olhar, cada suspiro contido de sua família, enquanto Clara tentava, com um sorriso nervoso, encontrar seu lugar entre eles. A mesa, repleta de pratos que em outras ocasiões simbolizavam celebração, hoje parecia um campo minado. Clara é uma mulher incrível, mãe. Tiago começou, tentando quebrar o gelo. Sua voz trêmula traía sua ansiedade. Ela dedica sua vida a cuidar dos outros, uma verdadeira demonstração de amor e compaixão. Sua mãe, uma matriarca cuja fé era a bússola de sua vida, fixou seus olhos em Clara. E sua fé, minha filha? Em que acredita? Clara, pega de surpresa pela pergunta direta, hesitou. Eu acredito no bem, na bondade entre as pessoas, na importância de cuidarmos uns dos outros. Mas e a igreja? Você frequenta alguma? A insistência da mãe de Tiago não deixava espaço para ambiguidades. Clara baixou os olhos, um gesto de respeito misturado à tristeza. Não como vocês. Mas respeito muito a fé de cada um e... Ela foi interrompida por um olhar cortante. A fé não é um buffet, minha jovem. Não escolhemos o que queremos acreditar. Ela é o fundamento da nossa existência, a rocha sobre a qual construímos nossas vidas. Disse a mãe de Tiago, sua voz carregada de uma convicção que não admitia réplica. Tiago sentiu uma dor aguda em seu peito, vendo Clara se encolher sob o peso daquele julgamento. Ele queria falar, protestar, mas as palavras pareciam fugir dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Clara, com uma dignidade ferida, levantou-se. Eu agradeço a refeição e a hospitalidade. Com licença, disse ela, levantando-se para sair, deixando um rastro de desconforto e tristeza. Tiago estava atordoado, dividido entre seguir Clara e confrontar sua família. Sua mãe, no entanto, não estava disposta a ceder. Você verá, meu filho, é para o seu bem. O amor verdadeiro só pode florescer sobre o solo comum da fé. Naquela noite, enquanto Tiago se debatia com suas emoções, um turbilhão de pensamentos invadia sua mente. O amor que sentia por Clara era real, profundo, mas será que seria suficiente para superar as barreiras que sua família impunha? Foi uma noite sem sono, uma noite de reflexão e oração. No dia seguinte,
enquanto as últimas folhas do outono caíam preguiçosamente, Tiago encontrava-se no banco de um parque antigo, os pensamentos tão tumultuados quanto o céu acima. Ele precisava tomar uma decisão. A seu lado, Clara, com seus olhos marejados de lágrimas, segurava a mão dele com uma mistura de desespero e ternura. Era o tipo de cena que, para um observador desatento, poderia parecer apenas mais um entre tantos adeuses cotidianos. Mas para Tiago, era o fim de um capítulo de sua vida que ele jamais desejara fechar. Eu não entendo. Clara sussurrou, a voz embargada pela tristeza. Por que isso tem que ser assim? Tiago sentiu um aperto no coração. Como explicar que a rejeição de sua família, profundamente enraizada na fé e nas tradições da igreja que frequentavam desde sempre, era uma barreira intransponível para eles? Como dizer a ela que o amor que sentia era forte, mas não o suficiente para enfrentar o julgamento e a desaprovação daqueles que ele também amava? Minha família... Começou Tiago, a voz falhando. Eles jamais aceitarão nosso relacionamento, Clara. Você sabe como são as coisas na igreja, como são os valores deles. Eu estaria mentindo se dissesse que podemos ser felizes enfrentando isso todos os dias. As palavras soaram frias até para seus próprios ouvidos, mas dentro dele havia uma tempestade de emoções. Clara soltou sua mão gentilmente e enxugou as lágrimas, tentando compor uma expressão de compreensão. Eu te amo, Tiago. Mas eu jamais pediria para você escolher entre mim e sua família. Ter te conhecido foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Lamento por tudo isso, por eu não ser a pessoa que sua família esperava. Ela se levantou, deixando um vazio ao lado dele, e começou a se afastar. Tiago a observou partir, cada passo dela aumentando o buraco em seu peito. Lágrimas caíram involuntariamente de seus olhos. Ele queria gritar, correr atrás dela, dizer que tinha cometido um erro. Mas ficou paralisado, preso em suas próprias incertezas e no peso da tradição familiar. Naquele momento, Tiago não sabia, mas aquela despedida marcava o início de uma jornada que o levaria a confrontar verdades que ele jamais imaginou enfrentar. Nos meses seguintes, Tiago mergulhou em uma rotina mecânica, tentando preencher o vazio deixado por Clara com o trabalho e os compromissos da igreja. E foi lá, entre cânticos e orações, que ele conheceu Kátia. Ela tinha um sorriso que parecia iluminar a sala e uma gentileza que fazia todos se sentirem bem-vindos. Rapidamente, ela se tornou uma presença constante na vida de Tiago, um bálsamo para sua alma ferida. Kátia era diferente de Clara em muitos aspectos. Sua fé era inabalável, e ela compartilhava dos mesmos valores que a família de Tiago tanto prezava. Não demorou muito para que os dois começassem a namorar, sob o olhar aprovador de sua família e da comunidade da igreja. Tiago tentava se convencer de que encontrara a felicidade, que Kátia era a peça que completava o quebra-cabeça de expectativas suas e de sua família. No entanto, em um recanto escondido de seu coração, ele sabia que o amor por Kátia diferia daquela paixão avassaladora vivida com Clara. Com Kátia, era um sentimento sereno, seguro, mas desprovido da intensidade arrebatadora de outrora. Mesmo assim, reconhecia que Kátia era uma escolha acertada. Sua família a adorava e apoiava o relacionamento. Não tardou para que os dois selassem sua união em uma cerimônia emocionante, celebrada na igreja da comunidade, ao abrigo de sorrisos familiares e brindes de amigos. No entanto, durante a festa, uma sombra caiu sobre a felicidade de Tiago. Entre risos e danças, seu olhar se cruzou com o de Clara. Ela o observava escondida ao fundo, com um misto de tristeza e saudade nos olhos. Ao ser vista, ela fugiu, deixando atrás de si um rastro de perguntas sem resposta. Esse encontro inesperado abalou Tiago profundamente, mergulhando-o em um mar de dúvidas. Por que seu coração disparara ao vê-la? Por que a presença de Clara lhe causara tal perturbação? No íntimo, ele sabia que ainda a amava, mas agora estava casado com Kátia, por quem também nutria afeto genuíno. Ele tentou disfarçar a confusão que sentia, esforçando-se para retomar a alegria do casamento. Era preciso seguir em frente. Não havia espaço para arrependimentos. Com o tempo, a vida pareceu retomar seu curso, e Tiago começou a nutrir a esperança de que, talvez, pudesse encontrar a verdadeira felicidade. Mas aquela noite permanecia em sua memória,
um lembrete constante das complexidades do coração humano. À medida que os meses se sucediam, Tiago e Kátia adentravam a rotina conjugal com uma harmonia invejável. Ela, com sua fé inabalável e dedicação ao trabalho, encaixava-se perfeitamente no ideal de companheira que a família de Tiago valorizava. Ele, por sua vez, embora ainda lutasse secretamente com os fantasmas de um amor passado, esforçava-se por construir uma nova vida ao lado de Kátia. Todas as noites, Tiago levava Kátia até o prédio comercial onde ela trabalhava. Era um edifício de arquitetura moderna e imponente, cuja segurança noturna era confiada a Kátia. Sua responsabilidade era vigiar as câmeras de segurança, um trabalho que exigia atenção e dedicação durante as longas noites de silêncio e escuridão. A aproximação de seu primeiro aniversário de casamento trazia consigo uma mistura de emoções e expectativas, especialmente para Tiago, que planejava uma surpresa para expressar seu amor e apreço por Kátia. Entretanto, ele não esperava que quem seria surpreendido seria ele, de uma forma que ele jamais poderia imaginar. A escolha de um colar de ouro, cuidadosamente selecionado para representar o valor que Kátia tinha em sua vida, acompanhado de um buquê de flores vibrantes, era a maneira perfeita de Tiago demonstrar seu afeto. Com o coração pulsando de expectativa e nervosismo, Tiago dirigiu-se ao local de trabalho de Kátia. O sol já começava a nascer, tingindo o céu de tons ardentes. Chegando lá antes do horário de saída de Kátia, ele aguardou, contando os minutos, cada segundo esticado pela tensão da surpresa. Porém, para a surpresa de Tiago, o tempo passou, e Kátia não apareceu. 1, 2, 3 dezenas de minutos desfilaram em um silêncio ensurdecedor, e a preocupação começou a tomar conta de Tiago. Interrompemos a programação para dar um aviso urgente. Ei, você aí! É você mesmo que ainda não se inscreveu no canal. Tá esperando o quê? É rápido, gratuito e nos ajudará muito. Clique agora mesmo no botão abaixo e junte-se à nossa comunidade. Impelido por uma inquietação crescente, ele aproximou-se da recepção, onde uma jovem recepcionista o atendeu com um sorriso protocolar. As mãos dele, tremendo levemente, seguravam o buquê de flores, agora um símbolo de sua inquietação. Olá, bom dia. Vim buscar minha esposa Kátia, mas já faz alguns minutos que ela deveria ter saído e ainda não saiu. Poderia verificar por gentileza se houve algum problema? Tiago começou, tentando manter a voz firme, apesar da crescente preocupação. A recepcionista, digitando algo em seu computador, pediu: Pode me dar o nome completo dela e o departamento em que trabalha, por favor? Tiago forneceu as informações, observando a jovem buscar no sistema. Ela franziu a testa, seus dedos hesitando sobre o teclado. Desculpe, senhor, mas não encontrei nenhuma Kátia no sistema, muito menos na área de segurança que você mencionou. A resposta foi como um soco no estômago. Desculpe, mas deve haver algum erro no sistema. Ela trabalha aqui há mais de 1 ano. Por favor, pode verificar novamente? Talvez tenha digitado o nome errado. A paciência e a cortesia na voz de Tiago mascaravam mal o turbilhão de emoções que ele sentia. A recepcionista, percebendo a gravidade do pedido, consultou novamente o sistema, 1, 2 vezes, mas o resultado foi o mesmo. Realmente não há ninguém com esse nome aqui. Você tem certeza de que ela trabalha neste prédio? A insistência de Tiago cresceu, movida por uma mistura de desespero e incredulidade. Isso não é possível. Eu mesmo trago ela aqui todas as noites para trabalhar. Por favor, pode verificar com o responsável pela segurança? Talvez haja algum registro que não está aparecendo para você. A recepcionista, agora também tomada pela preocupação diante da angústia evidente de Tiago, fez uma chamada interna, pedindo a presença do responsável pela segurança. Minutos depois, um homem de expressão séria se aproximou, ouvindo atentamente enquanto Tiago explicava a situação mais uma vez. Após uma consulta detalhada ao sistema e uma troca de olhares entre o segurança e a recepcionista, a resposta final foi dada. Um veredicto que caiu sobre Tiago como um manto de gelo. Senhor, confirmamos nos nossos registros e infelizmente não há nenhuma funcionária com esse nome ou descrição trabalhando conosco. Eu sou o chefe de segurança do prédio e posso afirmar que nenhuma Kátia faz parte do nosso time. As palavras do segurança reverberaram no espaço vazio deixado pela ausência de Kátia, e Tiago sentiu-se subitamente desamparado.
como se o chão se abrisse sob seus pés. A insistência, a esperança de um erro simples, desvaneceu-se, deixando-o à deriva em um mar de dúvidas e medo. O silêncio que se seguiu à revelação era ensurdecedor, enchendo o espaço com uma tensão palpável. Ele mal conseguia ouvir o som da própria respiração, ofegante e irregular, enquanto o impacto daquela descoberta lhe golpeava com força devastadora. Por que Kátia mentiria sobre algo tão sério? A pergunta ecoava em sua mente, uma e outra vez, como um mantra torturante. A ideia de que sua esposa, a mulher com quem compartilhara os mais íntimos segredos e sonhos, pudesse ter construído uma parte tão significativa de sua vida em torno de uma falsidade, era algo que Tiago não conseguia processar. Teria ela outra família? Esta suspeita insidiosa infiltrou-se em seus pensamentos, envenenando cada lembrança feliz que compartilharam. A dúvida sobre a existência de uma vida paralela, talvez até mesmo outra identidade que Kátia mantivesse escondida dele, transformava cada momento vivido em uma interrogação dolorosa. Se ela não trabalha lá, onde ela trabalha? Onde ela passa todas as noites? Essas questões martelavam em sua cabeça, incessantes. Cada noite que Kátia passava fora, cada vez que ela contava sobre seu dia no trabalho, tudo agora parecia uma elaborada teia de enganos. A realidade de sua vida conjunta, que Tiago acreditava conhecer, desmoronava, deixando em seu lugar um vazio cheio de suspeitas e medos. A confusão deu lugar a uma necessidade visceral de descobrir a verdade, não importava quão dolorosa ela fosse. A incerteza sobre o que Kátia escondia era uma chama que consumia todo o resto, impulsionando Tiago a questionar não apenas o amor de sua esposa, mas também a própria base sobre a qual construíram seu relacionamento. Enquanto voltava para casa, Tiago estava envolto em um turbilhão de emoções. A tristeza e o choque inicial cediam espaço para uma determinação amarga. Ele precisava de respostas, e estava disposto a procurá-las, não importava o quanto a verdade pudesse lhe custar. Tiago havia planejado com antecedência tirar o dia de folga, desejando que este aniversário de casamento fosse um marco alegre na continuidade de uma vida a dois que ele valorizava profundamente. Quando Kátia entrou em casa, a surpresa em seu rosto ao encontrá-lo ali foi um misto de espanto e alegria. Uau! Não esperava te encontrar em casa a essa hora, disse Kátia, colocando sua bolsa sobre a mesa e aproximando-se para lhe dar um beijo. Que surpresa boa! Oi, amor. Eu queria que hoje fosse especial para nós e tirei o dia de folga. Tiago respondeu, esforçando-se para manter a voz estável e esconder a tormenta interna que o consumia. Feliz aniversário de casamento, amor. Os dois conversaram sobre trivialidades, com Tiago esquivando-se habilmente de seu turbilhão emocional. Quando perguntou a Kátia sobre o trabalho, ela suspirou, um gesto de exaustão. Foi um dia cansativo, mas estou feliz agora aqui com você. Nada que um bom banho não resolva, disse ela sorrindo, antes de se dirigir ao banheiro. Tiago ficou ali, sozinho com seus pensamentos conflitantes, lutando contra a vontade de confrontá-la imediatamente com suas descobertas. Ele sabia, no entanto, que precisava de provas concretas antes de poder acusá-la de qualquer coisa. A angústia de não saber a verdade completa o consumia, mas ele se agarrou à ideia de que precisava ver com seus próprios olhos o que Kátia estava escondendo. Na noite seguinte, o coração de Tiago batia forte contra o peito, cada batida um lembrete do que estava prestes a fazer. Mantendo a rotina como se nada tivesse mudado, Tiago levou Kátia até o local onde ela alegava trabalhar. A despedida, marcada por um beijo frio e palavras vazias de desejo de boa noite, escondiam o turbilhão emocional que Tiago enfrentava. Kátia, por sua vez, alheia ao tormento do marido, não imaginava que aquela noite seria o marco em que sua máscara cairia. Após a despedida, Tiago não se dirigiu de volta ao carro. Em vez disso, ele se embrenhou nas sombras que a noite oferecia e a seguiu, mantendo-se a uma distância segura, cada passo um eco do batimento acelerado de seu coração. Kátia, sem perceber que era seguida, caminhou em direção ao estacionamento do prédio, com a familiaridade de quem repete o mesmo trajeto todos os dias. Tiago observava, notando cada gesto, cada movimento rotineiro, enquanto uma parte dele ainda esperava, implorava, por um sinal de que suas suspeitas estavam erradas.
Ao invés de seguir para dentro do prédio, como Tiago sempre imaginara que ela fizesse, Kátia continuou seu caminho até o final do estacionamento. Seus passos, agora mais apressados, a levaram até uma saída pouco notada que desembocava na rua traseira do prédio. Ele a seguiu, esgueirando-se nas sombras, enquanto ela avançava mais um quarteirão. A escuridão da noite parecia cúmplice dos segredos que Kátia carregava. Quando ela parou em uma esquina mal iluminada, a solidão da cena contrastava profundamente com a mulher que Tiago pensava conhecer. Na penumbra, Kátia começou a trocar de roupa. Tiago assistiu, com o coração pesado, a transformação ocorrer diante de seus olhos. As roupas conservadoras deram lugar a um vestido curto e decotado, uma faceta de Kátia que ele desconhecia por completo. Cada movimento dela, cada gesto ao ajustar o vestido e passar o batom vermelho, era uma punhalada na realidade que Tiago acreditava viver. Escondido na sombra de um prédio, ele mal conseguia respirar. A surpresa e o choque de ver Kátia assim, tão diferente, tão distante da mulher com quem havia casado, eram sufocantes. O vestido, revelando mais do que ocultava, era um símbolo palpável da vida dupla que ela levava. A rua estava silenciosa, salvo pelo ocasional passar de um carro distante, deixando Tiago e seus pensamentos turbulentos em uma bolha de isolamento e descrença. A mulher que ele amava, a parceira que ele escolheu para compartilhar seus dias, havia escondido um mundo que ele não conseguia compreender. Perdido em sua confusão e dor, Tiago estava prestes a confrontar Kátia, de exigir explicações, mas hesitou ao ver um carro parando diante dela. A cena, tão abruptamente interrompida pela chegada desse estranho, selou a verdade de maneira irrefutável. Tiago, paralisado, observou enquanto Kátia entrava no carro sem hesitar, deixando-o para trás com seu coração despedaçado. Naquele momento, tudo o que ele pensava saber sobre a vida de sua esposa, sobre seu amor, pareceu desmoronar, deixando-o num vazio de desespero e incertezas. A revelação não apenas despedaçou a imagem da mulher com quem ele havia se casado, mas também trouxe à tona lembranças dolorosas de Clara, a mulher que ele havia amado antes de Kátia e que fora rejeitada por sua família simplesmente por não compartilhar suas crenças religiosas. Perdido em um turbilhão de emoções contraditórias, Tiago sentia-se traído não apenas por Kátia, mas também por si mesmo e por sua família. As escolhas que fizera, influenciado pelo desejo de agradar a sua família e pela pressão para se casar com alguém dentro de sua fé, pareciam agora erros irreparáveis. Quando Tiago, com o coração partido e a voz embargada pela emoção, ligou para a sua mãe e compartilhou com ela a dolorosa verdade sobre Kátia, ele esperava encontrar algum consolo, alguma compreensão. Contudo, a reação que recebeu foi menos de apoio e mais de condenação. Como você pôde ser tão cego, Tiago? Sua mãe questionou, sua voz carregada de uma mistura de desapontamento e ira. Nós te criamos na fé, te ensinamos a ser observador e prudente. E você? Você foi enganado por uma farsa bem debaixo do seu nariz. Como você permitiu que isso acontecesse? As palavras eram como golpes, cada uma delas aumentando a sensação de isolamento e fracasso que Tiago já sentia. Em vez de empatia, ele encontrava julgamento. Eu realmente esperava mais de você, Tiago. Como uma mulher consegue viver uma vida dupla e você ficar completamente alheio a tudo? Isso é uma vergonha, não só para você, mas para toda a nossa família. O que as pessoas vão pensar? Imagina só o escândalo que vai ser na igreja quando todos ficarem sabendo. Nós demos a ela nosso nome, nossa confiança. E você, nossa confiança em sua capacidade de escolher uma esposa apropriada. O tom de sua mãe não deixava espaço para argumentos ou explicação. Era uma condenação, não apenas de Kátia, mas da própria capacidade de Tiago em tomar decisões. Você precisa corrigir isso, Tiago. E rápido. Nós não podemos ter o nome de nossa família arrastado na lama por causa de sua falta de discernimento. Com lágrimas rolando em seu rosto, Tiago desligou o telefone. Ele sentia uma mistura de raiva e desespero. A falta de compaixão de sua mãe, sua habilidade de transformar sua dor em uma questão de imagem familiar, o deixava nauseado. Com o coração mais pesado do que nunca, Tiago sabia o que tinha que fazer. A decisão de se afastar de Kátia, de limpar sua vida da mentira que ela representava,
agora parecia não apenas necessária, mas urgente. Com determinação, ele juntou todas as coisas de Kátia e colocou em sacos de lixo, deixando-os do lado de fora da casa. Junto com os sacos, Tiago deixou um bilhete, suas palavras finais para a mulher que ele pensou conhecer. Kátia, por trás de sua máscara você conseguiu me enganar por mais de 1 ano. Mas não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Para garantir que Kátia nunca mais entrasse em sua casa, Tiago imediatamente trocou as fechaduras da porta. O ato de trocá-las foi carregado de um significado profundo. Não era apenas uma mudança física, mas também um simbolismo de fechar definitivamente a porta para a dor e a traição que Kátia trouxera para sua vida. Após o turbilhão de eventos desencadeados pela descoberta da vida dupla de Kátia, Tiago encontrou-se em uma encruzilhada espiritual e emocional. A igreja, o lugar que deveria ser um refúgio, tornara-se um palco de olhares julgadores e sussurros velados. Cada um deles um lembrete constante da traição que sofrera e do escândalo que se seguiu. A comunidade que o cercava, com suas expectativas rígidas e julgamentos rápidos, parecia agora mais um fardo do que um apoio. Decidido a encontrar um caminho de reflexão e crescimento pessoal longe dos olhares críticos, Tiago optou por se afastar da congregação. Ele não abandonou sua fé. Ao contrário, buscava vivenciá-la de uma maneira mais íntima e pessoal, longe das pressões e das expectativas de outros. Tiago acreditava que, ao se distanciar fisicamente, poderia encontrar um espaço de paz para reavaliar sua vida, suas crenças e, mais importante, sua própria identidade. Nos dias que se seguiram, Tiago se viu imerso em uma solidão profunda. A casa, agora silenciosa, parecia ecoar com os fantasmas de promessas quebradas e sonhos desfeitos. Em meio a esse vazio, uma lembrança surgiu, trazendo consigo uma luz de esperança em meio à escuridão. Clara, com seu sorriso gentil e coração compreensivo, havia sido o primeiro amor de Tiago, uma conexão profunda interrompida não por falta de amor, mas por pressões externas e expectativas familiares. Na época, a não aceitação de sua família, devido à falta de religiosidade de Clara, parecia intransponível, uma barreira que Tiago, infelizmente, não se sentiu forte o suficiente para enfrentar. Mas agora, refletindo sobre tudo o que acontecera, Tiago percebeu o valor da verdadeira conexão que compartilhara com Clara, um contraste doloroso com a decepção que experimentara com Kátia. Movido por um impulso quase esquecido, mas reacendido pela recente dor, Tiago decidiu procurar Clara. Ele precisava de alguém que pudesse entender, alguém que, apesar dos anos e das circunstâncias que os separaram, talvez ainda pudesse oferecer conforto e compreensão. Em seu coração, Tiago sabia que Clara representava tudo isso. Ela era a memória de um tempo mais simples, de um amor puro não manchado pelas complicadas teias de expectativas e decepções. Com alguma hesitação, Tiago pegou seu celular. O número de Clara, há muito não discado, ainda estava lá, um lembrete silencioso dos caminhos que a vida pode tomar. Após alguns momentos de dúvida, ele digitou uma mensagem, suas mãos trêmulas refletindo a tumultuada tempestade de emoções dentro dele. Oi, Clara, aqui é o Tiago. Eu sei que já faz muito tempo e você tem todo o direito de ignorar esta mensagem. Mas eu me encontro em um momento de grande dificuldade e me peguei pensando em você, na nossa amizade. Eu realmente preciso de alguém com quem conversar. Se você estiver disposta, podemos marcar de nos ver. Espero que você esteja bem. Após enviar a mensagem para Clara, Tiago se viu consumido por uma ansiedade que não sentia há anos. Cada vibração de seu telefone fazia seu coração acelerar, a esperança inflamando e desvanecendo com a mesma rapidez. Ele pegava o aparelho com uma mistura de antecipação e temor, apenas para ver a tela iluminada com notificações de telemarketing e propagandas indesejadas. Nenhuma palavra de Clara, nenhuma resposta ao seu apelo silencioso, por um sinal de que ainda havia algum vínculo, alguma conexão restante entre eles. Com o passar dos dias, a expectativa de Tiago começou a se misturar com uma sensação de desolação. Ele considerou por um momento a possibilidade de discar o número de Clara, de ouvir sua voz depois de tanto tempo. Talvez uma ligação pudesse atravessar a barreira do silêncio que se formara entre eles. Mas a hesitação logo tomou conta. Os anos haviam criado um abismo de silêncio, e a ausência de resposta parecia uma mensagem clara, embora não verbalizada.
Se ela não havia respondido, talvez fosse porque não queria ou não podia reatar aquela antiga conexão. Ele se perguntava se a distância criada pelo tempo era intransponível, se as memórias compartilhadas tinham se desvanecido para Clara tanto quanto pareciam vivas e dolorosas para ele. A possibilidade de que ela tivesse seguido em frente, construído uma vida na qual não havia espaço para reabrir velhas feridas, era algo que Tiago não tinha considerado ao enviar a mensagem. Agora, enfrentava a realidade de que, para Clara, o passado poderia ser apenas isso: passado. Os dias foram se transformando em semanas, e as semanas em meses. A ausência de resposta de Clara tornou-se uma certeza silenciosa em sua vida. Mas foi em uma tarde ensolarada, enquanto voltava do trabalho, que o destino reservou a Tiago um desses encontros inesperados que a vida, em sua imprevisibilidade, às vezes apresenta. Ao passar por uma das praças da cidade, seu olhar foi capturado por uma cena familiar e, ao mesmo tempo, estranhamente distante. Ali, sob o sol suave do fim de tarde, estava Clara. Ela ria, sua alegria inconfundível preenchendo o ar, enquanto corria atrás de uma criança que parecia irradiar a mesma felicidade inocente. Ao lado dela, um homem que Tiago presumiu ser seu marido, observava a cena com um sorriso contente, compartilhando daquele momento de pura felicidade. O choque tomou conta de seu ser. Lágrimas escaparam involuntariamente de seus olhos, enquanto ele testemunhava Clara, irradiando uma felicidade serena ao lado de um homem que não era ele. Ali, naquele momento, ele compreendeu o motivo de Clara nunca lhe ter respondido à mensagem. Por um lado, ele se sentiu feliz por ela, por ter encontrado a felicidade que juntos não puderam construir. Por outro, uma sombra de arrependimento se insinuava em seu coração, a lembrança amarga de uma escolha feita sob a influência de outros, de um caminho que poderia ter sido diferente. A visão de Clara, vivendo a vida que poderiam ter compartilhado, era um lembrete doloroso das escolhas que fizera. Escolhas que, uma vez tomadas, moldaram não apenas seu destino, mas também o dela. Com um último olhar para a cena que se desenrolava à sua frente, Tiago seguiu seu caminho com o coração pesado. A dor da perda e do arrependimento ainda estava lá, mas também havia uma aceitação, uma compreensão de que cada um encontra seu próprio caminho para a felicidade, às vezes por vias que nunca esperaríamos. Naquele dia, Tiago prometeu a si mesmo que, daquele ponto em diante, viveria sua vida de acordo com seus próprios termos, guiado por seus sentimentos e convicções, e não pelas expectativas de outros. Era tarde demais para mudar o passado, mas ainda havia tempo para moldar seu futuro. Um futuro onde ele poderia encontrar sua própria versão da felicidade, livre das sombras do arrependimento. E na próxima história, após um acidente de carro, Carolina Hernandes batalhava para cuidar de seu marido cadeirante. No entanto, 5 anos depois, ao voltar mais cedo do trabalho, Carolina ficou chocada ao encontrar seu marido de pé no quarto, abraçado com a enfermeira que havia sido contratada para ajudá-lo. Era uma noite chuvosa de outono. Carolina e seu marido Manuel voltavam de uma celebração entre amigos, rindo e relembrando momentos da noite, alheios ao perigo que os aguardava. Manuel dirigia o carro, suas mãos firmes no volante, os olhos concentrados na estrada. Carolina, ao seu lado, mexia no rádio, tentando encontrar uma música que desse continuidade ao bom humor que a noite lhes trouxera. O som de risadas se misturava com a música suave que finalmente enchia o carro. De repente, um farol cegante surgiu na direção contrária. Manuel pisou firme no freio, mas o carro derrapou no asfalto molhado. Carolina gritou, segurando-se no painel à frente enquanto o carro rodopiava. Um estrondo metálico ressoou pelo ar, quando o carro deles colidiu com o veículo que vinha em sentido oposto. Os minutos seguintes foram um borrão de sirenes, vozes distantes e luzes piscando. Carolina despertou entre os destroços, confusa e desorientada, o som agudo da sirene de uma ambulância perfurando seus ouvidos. Com dificuldade, ela virou a cabeça procurando Manuel. Ele estava imóvel, com os olhos fechados, preso entre o banco e o volante destruído. Manuel, Ela murmurou, sua voz embargada pelo pânico. Socorristas correram em direção ao carro, iluminados apenas pela luz intermitente das viaturas e pela fraca luminosidade dos postes. Carolina foi cuidadosamente retirada do carro pelos paramédicos enquanto tentava alcançar Manuel com o olhar. Eles o retiravam com cautela.
e o medo tomou conta dela ao ver o marido sendo imobilizado em uma maca. No hospital, as horas se arrastaram. Carolina, coberta por um lençol térmico e com um curativo na cabeça, esperava notícias. O médico finalmente apareceu com uma expressão grave. Sua situação é estável agora, senhora Carolina. Mas seu marido, ele sofreu lesões graves na coluna. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas ele pode não voltar a andar. As palavras do médico caíram como uma sentença, deixando Carolina em um estado de choque silencioso. Ela sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros, enquanto a realidade da nova vida que os esperava começava a se desenhar lentamente em sua mente. Nos meses seguintes ao acidente, Carolina viu sua vida transformar-se em uma série de desafios e adaptações. O apartamento, que antes era um lar cheio de risos e planos futuros, agora estava repleto de equipamentos médicos, barras de apoio e uma cadeira de rodas que parecia ocupar mais espaço do que apenas o físico. Manuel estava diferente. O sorriso fácil e a energia incansável tinham sido substituídos por um olhar muitas vezes distante e momentos de silêncio profundo. Carolina, por sua vez, dividia-se entre o trabalho e os cuidados com o marido, cada dia esgotando um pouco mais das reservas de energia que pareciam nunca ser suficientes. A rotina era exaustiva. As manhãs começavam cedo com a preparação do café da manhã, seguida pelos cuidados pessoais de Manuel, que Carolina insistia em fazer sozinha, apesar dos protestos dele. Ela preparava as refeições, administrava os medicamentos e, entre um compromisso e outro, tentava encontrar momentos para respirar. Você não precisa fazer tudo sozinha, Carolina. Podemos chamar alguém para ajudar. Manuel sugeriu certa tarde, observando-a enquanto ela organizava mais uma dose de medicamentos. Eu quero cuidar de você. Prometi que estaríamos juntos em qualquer situação. Carolina respondeu, forçando um sorriso, mas seus olhos revelavam o cansaço que sentia. Manuel queria protestar. Queria dizer que aquela situação era demais para ela, para ambos. Mas o medo de se tornar um fardo ainda maior silenciava suas palavras. Ele sabia o quanto Carolina estava se sacrificando, e isso lhe doía profundamente. As semanas se transformaram em meses, e apesar da dedicação de Carolina, a recuperação de Manuel parecia estagnar. Cada visita ao médico era uma mistura de esperança e medo, mas as notícias eram sempre as mesmas: progresso mínimo. Foi então que Carolina tomou uma decisão. Depois de uma noite particularmente difícil, em que Manuel sofreu com dores intensas e ela se sentiu impotente, ela buscou ajuda. Contratou uma enfermeira especializada em cuidados domiciliares para assisti-lo algumas horas por dia. Era um passo necessário, pensou ela. Algo que poderia trazer um pouco de alívio para ambos. A enfermeira, Esmeralda, era uma mulher jovem e bonita, mas com uma serenidade que parecia vir de muitos anos de experiência. No seu primeiro dia, ela trouxe não apenas suas habilidades, mas uma energia nova para o apartamento. Manuel inicialmente resistiu à ideia de ter uma mulher estranha cuidando dele, mas a competência e a gentileza de Esmeralda rapidamente o fizeram mudar de ideia. Marcelo, eu estou aqui para ajudar você no que for necessário. E você, Carolina, precisa descansar também. Não é bom para nenhum de vocês se você estiver sempre exausta. Esmeralda disse com um sorriso gentil, preparando Manuel para uma sessão de fisioterapia leve. Com Esmeralda por perto, Carolina encontrou momentos para si mesma pela primeira vez em meses. Ela reativou seu antigo escritório que usava para pintar quadros nas horas vagas e começou a sair para caminhadas curtas, às vezes apenas para ficar sentada em um banco de parque, sentindo o sol em seu rosto, permitindo-se respirar, pensar e por alguns momentos apenas ser. Este novo arranjo parecia funcionar. Manuel parecia mais animado, e Carolina sentia uma leveza que não sentia há tempos. Mas embora as coisas parecessem estar melhorando na superfície, a dinâmica entre eles estava prestes a mudar de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. À medida que Esmeralda se integrava cada vez mais na rotina diária do casal, a sua presença trazia um misto de alívio e desconforto para Carolina. Manuel, por outro lado, parecia encontrar um novo vigor na companhia da enfermeira. Suas conversas frequentes e risadas eram um contraste nítido com os momentos mais silenciosos e pensativos que compartilhava com Carolina. Esmeralda era bonita e jovial, com uma energia que parecia iluminar a sala.
Sempre que entrava, trazia consigo uma lufada de ar fresco, contando histórias de suas outras experiências como enfermeira, ou partilhando pequenas anedotas que faziam Manuel sorrir. Carolina notava como os olhos de Manuel seguiam Esmeralda, como ele se animava com a sua chegada e parecia desanimar quando ela saía. Manuel, você parece muito bem hoje. Comentava Esmeralda, ajustando os travesseiros de Manuel com cuidado, garantindo seu conforto. Eu estou me sentindo bem hoje. Manuel respondia com um sorriso, olhando para Esmeralda. Você sempre traz boas energias. Carolina observava essas interações de uma certa distância. Apesar de grata pela ajuda e pelo alívio que Esmeralda proporcionava, ela não podia deixar de sentir uma ponta de ciúme. Não era apenas o fato de Manuel estar rindo novamente, era a forma como ele ria com Esmeralda, algo que parecia faltar entre eles desde o acidente. Numa tarde, enquanto Esmeralda preparava Manuel para o descanso, Carolina se retirou para o estúdio, o lugar que se tornara seu refúgio. As pinturas que começara eram majoritariamente sombrias, refletindo os tons mais escuros de seus pensamentos internos. Enquanto misturava as tintas, sua mente voltava-se para Manuel e Esmeralda, e uma sensação desconfortável de ser a estranha em sua própria casa começava a crescer. Preciso falar com você, Manuel. Carolina decidiu expor seus sentimentos em uma noite, quando Esmeralda já havia ido embora. Manuel olhou para ela, percebendo a seriedade em seu tom. Claro, o que aconteceu? Eu sinto que você está diferente com a Esmeralda. Vocês parecem felizes. E isso é bom, é realmente bom, mas... Carolina hesitou, procurando as palavras certas. Mas às vezes, sinto como se não fizesse mais você feliz como antes. Manuel ficou surpreso e um pouco triste com a confissão de Carolina. Ele tentou segurar a mão dela, oferecendo algum conforto. Carolina, você é tudo pra mim. Eu não seria nada sem o seu apoio. Esmeralda é ótima, ela me ajuda muito, mas é você quem eu amo. Eu só estou tentando tirar o melhor de uma situação difícil. Carolina assentiu, tentando absorver as palavras de Manuel. Ela queria acreditar nele, queria desesperadamente que as coisas voltassem ao que eram antes do acidente. Eu entendo, Manuel. Só quero que sejamos honestos um com o outro. Se algo estiver te incomodando, você precisa me dizer, ok? Claro, Carolina. Sempre. A conversa trouxe algum alívio, mas a semente da dúvida já estava plantada no coração de Carolina. Ela se perguntava se algum dia poderia realmente voltar a ser a fonte da felicidade de Manuel como era antes. À medida que as semanas se transformavam em meses, a presença de Esmeralda tornava-se cada vez mais uma constante na vida do casal. Embora Carolina tentasse se convencer de que as palavras reconfortantes de Manuel naquela noite tinham apaziguado suas inseguranças, dentro dela uma pequena chama de dúvida continuava a arder. Esmeralda, alheia às preocupações internas de Carolina, continuava a trazer sua energia vibrante e sorriso contagiante para o apartamento. Manuel, cuja saúde parecia estabilizada, ainda encontrava em Esmeralda uma amiga e companheira de conversas que lhe eram menos acessíveis com Carolina, cujos turnos no trabalho pareciam tornar-se cada vez mais longos e desgastantes. Numa tarde particularmente ensolarada, enquanto Carolina estava no trabalho, Esmeralda e Manuel compartilhavam um momento de lazer na sala. Eles jogavam xadrez, uma atividade que Manuel tinha retomado para manter sua mente ativa. Você está melhorando muito nisso, Manuel. Comentou Esmeralda, fazendo seu movimento no tabuleiro. Graças a você. Manuel respondeu com um sorriso. Suas estratégias estão me fazendo pensar mais a cada jogo. Esmeralda riu, o som preenchendo a sala com uma alegria simples. Isso é bom. Faz parte do meu plano para manter seu cérebro tão ativo quanto possível. Enquanto riam e conversavam, Carolina chegava mais cedo do trabalho, um acontecimento raro dado seu horário usualmente previsível. Ao se aproximar do apartamento, ela podia ouvir risadas através da porta entreaberta, um som que lhe causava uma mistura de alegria pelo bem-estar de Manuel e uma pontada aguda de ciúme pela intimidade compartilhada entre ele e Esmeralda. Entrando silenciosamente, Carolina observou por um momento sem ser notada. Manuel e Esmeralda estavam inclinados sobre o tabuleiro de xadrez, tão absorvidos em sua partida que não perceberam sua chegada. O cenário, embora inocente, inflamava as inseguranças de Carolina.
Ela se perguntava se algum dia poderia compartilhar momentos assim com Manuel novamente. Momentos onde o riso era fácil e a companhia era leve. Decidida a não deixar esses sentimentos a consumirem, Carolina tossiu levemente, anunciando sua presença. Esmeralda e Manuel se viraram surpresos, ambos com expressões de quem foi pego em flagrante, embora não estivessem fazendo nada de errado. Ah, oi, Carolina. Chegou cedo hoje. Manuel disse, tentando disfarçar seu desconforto. Sim, consegui sair mais cedo. Parece que vocês estão se divertindo. Carolina tentou manter o tom neutro, mas uma leve frieza se infiltrava em suas palavras. Esmeralda, percebendo a tensão, apressou-se em se levantar. Eu já estava de saída, Carolina. Se precisar de alguma coisa, me liga, tá? Ela se despediu rapidamente, deixando o casal a sós. Com a saída de Esmeralda, o clima entre Carolina e Manuel tornou-se palpavelmente mais tenso. Carolina sentou-se no lugar que Esmeralda havia ocupado momentos antes, olhando para o tabuleiro de xadrez. Manuel, Disse ela, finalmente permitindo que a verdade de seus sentimentos viesse à tona. O silêncio entre Carolina e Manuel era denso, carregado com as palavras não ditas que pairavam no ar. Carolina ajustou-se na cadeira, sua postura rígida refletindo a tensão interna que sentia. eu sei que Esmeralda tem sido uma grande ajuda aqui, e eu realmente agradeço por isso. Carolina começou hesitante. Mas eu não posso ignorar o que estou sentindo. Manuel olhou para ela, a expressão preocupada. O que você está sentindo, Carolina? Eu sinto... Carolina suspirou, buscando coragem para expressar seus temores mais profundos. Eu sinto como se eu estivesse perdendo você. Quando vejo você com Esmeralda, parece que você está mais feliz. E isso me dói, porque eu queria ser a pessoa que te faz sentir assim. Manuel sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras de Carolina. Ele nunca quis que ela se sentisse dessa maneira. Pegando a mão dela, tentou transmitir todo o apoio e amor que sentia. Carolina, eu sinto muito que te fiz sentir isso. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Esmeralda me ajuda muito, sim, mas não é nada além de uma relação profissional. Você é a minha esposa, meu amor. Ninguém pode substituir o que você significa para mim. Carolina olhou para ele, as palavras de Manuel trazendo algum conforto, mas a dúvida ainda se aninhava no canto de sua mente. Eu quero acreditar em você, Manuel. Realmente quero. Mas é difícil não sentir como se eu estivesse sendo deixada de lado. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Carolina, eu nunca faria isso de propósito. Manuel apertou a mão dela. Vamos tentar encontrar mais tempo para estar juntos, só nós dois. Eu gostaria muito. Carolina sorriu, aliviada e tocada pelo esforço de Manuel em reafirmar seu lugar em seu coração. E talvez... Manuel continuou, tentando aliviar o clima. Podemos encontrar um novo hobby juntos, algo que possamos fazer como um casal, para fortalecer nosso vínculo. Carolina acenou, a ideia parecendo promissora. Eu adoraria isso. Algo novo, só nosso. Assim, eles passaram o restante do dia planejando atividades que poderiam desfrutar juntos. O entusiasmo compartilhado trazia uma nova luz a seus olhos, uma promessa silenciosa de renovação e fortalecimento da relação que tanto prezavam. Entretanto, nem tudo são flores. A realidade do cotidiano logo se impôs sobre o casal, desafiando as boas intenções que haviam compartilhado. Carolina trabalhava como contadora em uma empresa local, uma posição que exigia longas horas e muita atenção nos detalhes. Seu trabalho, embora gratificante, era também uma fonte constante de estresse, especialmente durante a temporada de declarações fiscais. Com Manuel incapaz de ajudar como antes, o peso dos afazeres domésticos recaía quase inteiramente sobre seus ombros. Cada dia que passava, Carolina se encontrava mais esgotada. A rotina de cuidar da casa, preparar as refeições e administrar os cuidados de Manuel após a enfermeira sair, consumia quase todo o seu tempo e energia. Os momentos que eles planejaram para fortalecer sua relação pareciam cada vez mais um sonho distante. Carolina, talvez devêssemos considerar contratar alguém para ajudar com a casa. Manuel sugeriu, observando Carolina enquanto ela corria de um lado para o outro, tentando equilibrar a preparação do jantar com a lavagem da roupa.
E como vamos pagar por isso, Manuel? Carolina respondeu, a frustração evidente em sua voz. Já estamos esticando cada centavo para poder pagar por seus cuidados médicos e a Esmeralda. Manuel ficou em silêncio, sentindo-se culpado por não poder contribuir financeiramente como antes. O clima entre eles cresceu tenso, um silêncio carregado se instalando no ambiente. Numa noite particularmente difícil, depois de um dia longo e cansativo, Carolina chegou ao seu limite. Manuel, tentando contribuir de alguma forma com a organização da casa, acabou por esbarrar acidentalmente sua cadeira de rodas em um antigo vaso que Carolina havia herdado de sua avó falecida. O vaso, um delicado relicário de memórias e afeto, caiu ao chão com um estrondo, quebrando-se em inúmeros pedaços. O som do vaso se estilhaçando ecoou pelo apartamento como um presságio. Carolina, ao ver os cacos espalhados pelo chão, sentiu uma onda de tristeza e frustração que não conseguiu esconder. Manuel, percebendo o desastre que havia causado, tentou desesperadamente ajudar, alcançando uma vassoura e tentando juntar os pedaços, mas sua falta de mobilidade apenas piorava a situação. Enquanto Carolina limpava a bagunça, as emoções reprimidas vieram à tona. Se você não estivesse preso nessa maldita cadeira, tudo seria diferente. Interrompemos a programação para dar um aviso urgente. Ei, você aí, é você mesmo que ainda não se inscreveu no canal. Tá esperando o quê? É rápido, gratuito e nos ajudará muito. Clique agora mesmo no botão abaixo e junte-se à nossa comunidade. As palavras escaparam de Carolina, carregadas de dor e exaustão, antes que ela pudesse contê-las. Manuel parou imediatamente, a vassoura ainda em mãos, chocado e magoado com as palavras de Carolina. Os olhos dele se encheram de lágrimas, um misto de dor pela perda física e emocional evidente em seu rosto. Eu sinto muito, Carolina. Eu sinto muito por tudo isso. Eu não queria ser um peso para você. Manuel disse, sua voz embargada pelo choro. Se um dia você quiser me deixar, eu vou entender. Não precisa ficar comigo só por piedade. Houve um silêncio pesado, carregado de tensão. Carolina, vendo o impacto de suas palavras, sentiu o coração apertar. Ela se aproximou de Manuel, tomada por um arrependimento profundo. Manuel, me desculpe. Eu não deveria ter dito isso. Eu estou tão cansada, mas isso não é motivo para eu descontar em você. Carolina falou com olhos lacrimejantes. Eu amo você mais do que tudo. E não importa o que aconteça, eu estou aqui. Nós vamos superar isso juntos. Manuel, ainda abalado, mas reconhecendo a sinceridade em suas palavras, acenou com a cabeça. Você não é um peso para mim, Manuel. Nunca pense isso. Nós dois estamos nessa situação e vamos encontrar um caminho juntos. Carolina reiterou, segurando o rosto de Manuel entre as mãos, olhando em seus olhos com todo o amor que sentia. Mas as palavras de Carolina haviam deixado uma marca, um lembrete das tensões e dores que ainda precisavam ser curadas. Nas semanas que se seguiram, a atmosfera no apartamento de Carolina e Manuel estava pesada com um silêncio cauteloso. Carolina esforçava-se para manter a rotina, enquanto Manuel se encontrava frequentemente a sós com Esmeralda, aprofundando um segredo que Carolina ainda não conhecia. Eles compartilhavam conversas em tom baixo e cheias de urgência, cujos conteúdos eram cuidadosamente escondidos de Carolina. Manuel, quando iremos contar a verdade para Carolina? Não podemos continuar assim por muito tempo. Esmeralda pressionava enquanto ajustava a posição de Manuel na cadeira, sua voz baixa mas intensa. Eu preciso só de mais algumas semanas, Esmeralda. Não tô pronto ainda. Manuel respondia com hesitação, olhando em volta para garantir que Carolina não estivesse por perto. Isso está me deixando desconfortável. Esmeralda confessava, seu tom revelando uma mistura de medo e cumplicidade. Se ela descobrir dessa forma, as coisas podem piorar. As palavras de Esmeralda eram carregadas de uma tensão palpável. Manuel, por sua vez, apertou a mão dela brevemente em um gesto de gratidão. Eu sei, e agradeço por tudo que você está fazendo. Mas vamos esperar um pouco mais, por favor. Prometo que em breve contaremos a verdade a ela. Carolina não fazia ideia, mas estava prestes a descobrir algo que jamais imaginaria estar acontecendo bem debaixo de seu nariz. Manuel, cada vez mais habilidoso em ocultar segredos, encontrava-se num dilema crescente. A cada dia que passava,
O peso de manter Carolina no escuro aumentava, alimentando uma atmosfera de tensão e mistério dentro de casa. Certo dia, quando Carolina chegou do trabalho, a cena que encontrou apenas serviu para intensificar suas suspeitas e confusão. Manuel e Esmeralda, próximos um do outro, conversavam em tons baixos e sérios na sala. O olhar rápido e culpado que trocaram ao notar sua presença foi o suficiente para fazer soar alarmes em sua mente. O que está acontecendo aqui? Carolina perguntou, sua voz tentando manter-se neutra, mas a suspeita era palpável. Ah, oi, Carolina. Não tínhamos visto que já havia chegado. Manuel começou, visivelmente desconfortável, tentando disfarçar sua ansiedade. Estávamos apenas discutindo sobre os exercícios que irei introduzir no tratamento dele, para fortalecer os músculos da perna. Esmeralda interveio rapidamente, sua resposta um pouco precipitada e evasiva. O coração de Carolina batia acelerado, as palavras dele soando mais como uma desculpa mal elaborada do que uma explicação. Ela observava os dois, tentando decifrar o que estava sendo escondido dela. A proximidade física e a cumplicidade aparente entre Manuel e Esmeralda faziam com que ela se sentisse cada vez mais como uma estranha em sua própria casa. Manuel, quero falar a sós com você. Carolina disse, após um longo e desconfortável silêncio, sentindo que era necessário esclarecer as coisas antes que a situação se deteriorasse ainda mais. Manuel assentiu, consciente de que não poderia evitar a conversa por muito mais tempo. Esmeralda, percebendo a gravidade do momento, desculpou-se e saiu, deixando-os a sós para resolverem suas questões. Com Esmeralda fora do ambiente, Carolina e Manuel se sentaram frente a frente, o ar carregado com as palavras não ditas que pairavam entre eles. Sentindo-se cada vez mais isolada e desconfiada, Carolina finalmente expressou um ultimato. Isso não está funcionando para mim, Manuel. Vou demitir a Esmeralda. E vou contratar um enfermeiro masculino para te ajudar. Carolina disse, a voz firme, mas claramente abalada pelo ciúme e pela incerteza. Manuel, surpreso e furioso com a decisão abrupta de Carolina, reagiu de forma inesperada. Demitir a Esmeralda? Não, você não pode fazer isso, Carolina. A Esmeralda tem sido incrível. E eu já me acostumei com ela. Ela conhece todas as minhas necessidades. E não quero outra pessoa cuidando de mim além dela. Carolina, se você demitir ela, as coisas entre nós nunca mais serão as mesmas. A intensidade da reação de Manuel apenas serviu para alimentar as suspeitas de Carolina. Ela nunca o tinha visto defender alguém com tanta veemência, especialmente alguém que era, em teoria, apenas uma profissional contratada. A discussão se intensificou, deixando ambos emocionalmente exaustos. Manuel estava desesperado para manter Esmeralda por perto, aumentando ainda mais a desconfiança e o desconforto de Carolina. Nos dias seguintes, Carolina, consumida pela dúvida e pela necessidade de entender a verdadeira natureza da relação entre Manuel e Esmeralda, decidiu que precisava investigar. Foi então que ela teve a ideia de sair mais cedo do trabalho, com o intuito de verificar por si mesma o que realmente acontecia quando não estava por perto. Consumida por um misto de ciúmes e medo, decidiu colocar seu plano em prática em um dia que parecia perfeito para tal. O escritório estava estranhamente vazio, o que lhe deu a oportunidade de sair mais cedo sem levantar suspeitas. Seu coração batia acelerado enquanto dirigia de volta para casa, cada batida ecoando os pensamentos turbulentos que tomavam sua mente. Para evitar qualquer ruído que pudesse alertar Manuel ou Esmeralda de sua chegada precoce, Carolina estacionou o carro na esquina, uma precaução que lhe pareceu necessária dada a situação. Com passos silenciosos e cautelosos, ela se aproximou de sua própria casa como uma estranha, seu estômago se contorcendo em ansiedade. Ao se aproximar da entrada, ela pôde ouvir risadas vindas do quarto, um som que há muito não ouvia de Manuel. Essas risadas eram leves e cheias de alegria, um contraste doloroso com os últimos tempos tensos que tinham passado juntos. Por que ele estaria no quarto a essa hora? Ela pensou. Normalmente ele ficaria na sala, assistindo TV ou lendo. A suspeita de Carolina só crescia, alimentada pelo comportamento incomum dos dois. Movida por um impulso quase irresistível, Carolina seguiu o som das risadas com o coração pesado, temendo, mas precisando ver o que acontecia. Ela se aproximou do quarto com o máximo de cuidado,
pisando leve para evitar qualquer ruído. Quando chegou à porta, que estava entreaberta, ela respirou fundo, preparando-se para o que pudesse encontrar. E o que viu a seguir fez seu mundo desabar. Manuel estava de pé, algo que Carolina pensava ser impossível, abraçado com Esmeralda. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Carolina, enquanto um sentimento de traição a inundava. Como ele poderia ter escondido tal feito? E pior, como poderia estar tendo um caso com Esmeralda, justamente a pessoa que deveria estar ali para ajudar? Num estado de choque, Carolina empurrou a porta completamente, fazendo sua presença conhecida. Manuel e Esmeralda se viraram abruptamente, surpresos e alarmados com sua chegada inesperada. Carolina, como você chegou tão cedo? Manuel gaguejou claramente desconcertado. Manuel, como você pôde? A voz de Carolina falhou, as lágrimas embargando sua fala. Como você pôde fazer isso comigo? Manuel rapidamente percebeu como a situação parecia perante os olhos de Carolina e sentiu uma urgência desesperada em explicar. Não, Carolina. Você entendeu errado, não é o que está pensando. Manuel tentou se aproximar dela, mas Carolina recuou, ainda em lágrimas. Não me toque. Eu confiei em você, eu cuidei de você. Como você pôde mentir para mim sobre tudo? Esmeralda, percebendo a gravidade do mal-entendido, interveio. Carolina, por favor, ouça o Manuel. Não é nada do que você está pensando. Expliquem-se então. Por que você está de pé? Você consegue andar e mentiu para mim todo esse tempo? E além de ter escondido isso de mim, você ainda está me traindo com ela? Agora eu entendi porque você fica rindo à toa quando está ao lado dela. Carolina falou em tom sarcástico, a dor e a confusão dominando seu ser. Respirando fundo, Manuel sabia que esse momento definiria tudo. Ele tinha que contar a verdade. Não podia mais esperar o momento perfeito. No auge de um turbilhão emocional, com lágrimas ainda marcando seu rosto, Carolina ouvia atentamente enquanto Manuel começava a explicar toda a situação, desvendando o segredo que havia mantido por tanto tempo. Carolina, desde que a Esmeralda começou a cuidar de mim, ela me introduziu a fisioterapias mais avançadas. Quando percebi pequenos, mas importantes progressos, dediquei toda a minha alma nesse tratamento. Manuel falava com uma paixão evidente, suas palavras carregadas de sinceridade e um leve arrependimento por não ter compartilhado tudo antes. A Esmeralda está sendo fundamental para me ajudar a conseguir andar novamente. E hoje, foi a primeira vez que consegui dar mais passos sem a ajuda dela, sem me desestabilizar. Nós estávamos abraçados porque estávamos comemorando essa vitória juntos. Carolina, ainda absorvendo cada palavra, sentiu uma mistura de surpresa e alívio. Mas por quê? Por que você escondeu isso de mim? Carolina perguntou, a curiosidade e um resquício de tristeza tingindo sua voz. Manuel suspirou, reconhecendo o peso de sua decisão. Porque eu queria fazer uma surpresa para você no dia do seu aniversário. Imaginei que seria um presente maravilhoso revelar que eu estava recuperando minha mobilidade. Não queria criar expectativas até ter certeza de que poderia realmente andar novamente. Carolina, ouvindo as intenções de Manuel, sentiu o ciúme e a raiva que haviam se acumulado dar lugar a uma profunda emoção. Lágrimas de alegria e alívio começaram a correr por suas bochechas. Minha nossa, eu entendi tudo errado. Me desculpem. Desculpe, Esmeralda, por duvidar de você, de seu profissionalismo. Confesso que achei que estavam tendo um caso. Carolina admitiu, envergonhada. Ela aproximou-se de Manuel com um olhar suave e um sorriso trêmulo e segurou em suas mãos. Ver você andar novamente, Manuel, é mais do que eu poderia esperar. É realmente um milagre. Não tenho nem palavras para agradecer sua ajuda, Esmeralda. Obrigada de verdade. E me desculpe novamente. Me perdoem por ter desconfiado de vocês. Manuel estendeu os braços e Carolina se aninhou neles, seu abraço sendo um símbolo de reconciliação e renovação. Assim, entre lágrimas e risos, e com promessas renovadas, Carolina e Manuel encerraram um capítulo turbulento de suas vidas. Agora, estavam prontos para iniciar um novo, repleto de amor e cumplicidade um pelo outro. E na próxima história, homem troca a esposa pela prima, mas ao descobrir que ela ganhou na loteria, volta arrependido. Em uma pacata cidade do interior,
Marcelo e Laura levavam uma vida que, pelos olhos de muitos, parecia pintada em tons de contentamento e estabilidade. Marcelo, com seus 35 anos, era um analista de sistemas renomado em uma empresa local, enquanto Laura, 2 anos mais jovem, dedicava seus dias às crianças da escola primária onde lecionava. A casa em que viviam, embora modesta, era preenchida com lembranças de uma década compartilhada. Fotografias de viagens, jantares em família e pequenos momentos de alegria cotidiana. No entanto, sob a superfície dessa aparente felicidade, jazia uma inquietação crescente no coração de Marcelo. A rotina, outrora confortante, agora lhe parecia uma camisa de força, apertando-o com cada dia que passava. Ele começava a questionar se a vida que havia escolhido era realmente tudo o que o mundo tinha a oferecer. Laura, por outro lado, parecia navegar pela vida com uma leveza que Marcelo invejava. Sua paixão pelo ensino e pelo impacto positivo que tinha na vida de suas jovens mentes era evidente. Ela encontrava alegria nas pequenas coisas: um desenho de um aluno, o florescer das árvores no quintal de sua casa, uma nova receita de bolo de chocolate. Para Laura, a vida estava cheia de descobertas simples, mas significativas. Numa tarde de quinta-feira, enquanto Laura preparava o jantar, a tensão no ar era palpável. Marcelo, sentado à mesa da cozinha, brincava distraidamente com a colher, perdido em pensamentos. Está tudo bem, amor? Laura perguntou, com uma preocupação suave em sua voz. Ele levantou o olhar, encontrando os olhos dela, e forçou um sorriso. Sim, está. Só estou cansado do trabalho. Ele mentiu. Laura aproximou-se, depositando um beijo carinhoso em sua testa. Sei que tem sido difícil. Mas estamos juntos nisso, lembra? Qualquer coisa que esteja te incomodando, podemos enfrentar juntos. Marcelo assentiu, mas seu coração pesava. Ele sabia que não era apenas o trabalho que o incomodava. Era um desejo profundo por algo mais, algo que ele mesmo não conseguia definir. E no fundo, ele temia que esse algo mais pudesse não incluir Laura. As semanas seguintes foram marcadas por uma distância crescente entre Marcelo e Laura. Ela, percebendo a mudança, tentava preencher o vazio com pequenos gestos de amor e preocupação. Marcelo, contudo, sentia-se cada vez mais aprisionado, sua mente constantemente vagando para longe da vida que ele havia construído. E foi durante uma reunião de família, um evento que Laura esperava com ansiedade, que a vida de Marcelo tomou um rumo inesperado. Gisele, prima de Laura, que havia se mudado para a cidade há poucos meses, estava entre os convidados. Marcelo e Gisele já se conheciam há anos, mas algo naquela noite fez com que ele a visse sob uma nova luz. Ela era bonita, vibrante, falante e cheia de vida, uma chama ardente que atraía Marcelo como um inseto à luz. Gisele percebeu o olhar de Marcelo, e entre sorrisos e conversas banais, uma faísca se acendeu, uma promessa silenciosa de algo mais. Marcelo sentiu-se vivo de uma maneira que não se lembrava há tempos, uma sensação intoxicante que ele sabia ser perigosa, mas da qual não conseguia e nem queria escapar. À medida que a tarde avançava, Marcelo encontrou-se buscando a companhia de Gisele com uma frequência que não passou despercebida pelos demais. Eles riam juntos, compartilhando histórias e piadas que apenas eles pareciam entender. Era como se, de repente, o mundo ao redor desaparecesse, deixando apenas os dois em um universo particular. A conexão entre Marcelo e Gisele era palpável. Enquanto se ajudavam na cozinha, trocando olhares furtivos sobre a pia cheia de pratos, o espaço entre eles parecia carregado com uma eletricidade que Marcelo não ousava reconhecer. Quando suas mãos se tocaram acidentalmente ao passar uma travessa, o contato breve, mas intenso, enviou arrepios pela espinha de Marcelo. Uma sensação que ele não conseguia negar nem compreender plenamente. Enquanto a noite avançava e a casa ecoava com risadas e conversas animadas, Gisele, propositalmente, se afastou sutilmente do burburinho, procurando um refúgio na varanda. Lá, ela se encontrou sozinha, imersa na quietude da noite, observando o céu estrelado que somente o interior pode oferecer. A luz suave da lua iluminava seu rosto, refletindo uma expressão de contemplação e desejo. Marcelo, sentindo uma ausência inexplicável, logo notou a falta dela entre os convidados. Com um pretexto qualquer em mente, ele deslizou para fora,
aproximando-se de Gisele sob o véu da casualidade. Ao vê-la ali, sozinha, uma onda de algo que ele hesitava em chamar de desejo o invadiu. É incrível como as estrelas parecem mais brilhantes aqui, não é? Marcelo comentou, sua voz quebrando o silêncio entre eles com a delicadeza de uma conversa não planejada. Gisele virou-se surpresa, mas com um sorriso acolhedor. É verdade. A cidade nunca nos dá esse espetáculo. É libertador, de certa forma. A noite estava fresca, e Marcelo podia sentir o perfume de Gisele se misturando à brisa noturna, intoxicando-o mais do que o vinho que havia bebido. Foi ali, longe dos olhares curiosos, que Gisele compartilhou sonhos e desejos, falando de sua vida na cidade grande e de como ansiava por algo mais autêntico, algo que talvez tivesse encontrado naquela pequena cidade, ou melhor, na companhia de Marcelo. Ele ouvia fascinado, cada palavra ampliando o abismo entre a vida que levava e a vida que naquele momento imaginava poder ter. Foi então que Gisele, num momento de ousadia, mencionou a única barreira entre o que aquela noite poderia significar e a realidade que os aguardava. Sabe, você é um cara bem legal. Acho que temos muito em comum. É uma pena que... Gisele hesitou por um momento, sentindo uma mistura de medo e desejo. O que é uma pena? Marcelo indagou, ávido por saber o que Gisele estava prestes a revelar. É uma pena que você seja um homem comprometido. Marcelo hesitou, o peso da verdade e das consequências de suas próximas palavras pendendo sobre ele. Porém, a proximidade de Gisele, a maneira como a luz da lua desenhava o contorno de seu corpo, o impulsionou além da razão. Eu posso dar um jeito nisso. Ele murmurou, a voz carregada de um desejo por liberdade que ele mesmo não compreendia completamente. A confissão pendia entre eles, uma promessa perigosa e tentadora. E naquele instante, sob o testemunho silencioso das estrelas, a decisão de Marcelo começou a tomar forma. Não era mais uma questão de se, mas de quando. Aquela noite havia mudado tudo, e o retorno à vida como ele conhecia parecia agora uma impossibilidade distante. Naquele instante, ambos estavam imersos em um desejo profundo. Um desejo de dar o segundo passo, de quebrar barreiras. Entretanto, a conexão entre eles foi logo interrompida, quando Laura, notando uma proximidade suspeita entre o marido e sua prima, os chamou para dentro com a desculpa de oferecer-lhes sobremesa. O retorno à realidade foi um choque frio para Marcelo. Ao entrarem, o calor e o ruído da festa pareciam pertencer a outro mundo. Marcelo sentia-se como se estivesse andando num sonho, cada passo o afastando mais da vida que ele havia construído ao lado de Laura e o aproximando de um futuro incerto. Laura, sempre amável, sugeriu a Marcelo que era hora de voltar para casa, notando as horas avançadas. Eles então se despediram de todos, e quando Marcelo despediu-se de Gisele com um abraço, um calor percorreu seu corpo. O contato físico foi breve, mas a intensidade da conexão ressoou profundamente em Marcelo, deixando-o com uma necessidade visceral por mais. Naquela noite, enquanto Laura dormia tranquilamente ao seu lado, Marcelo jazia acordado, o rosto de Gisele invadindo seus pensamentos. Ele estava à beira de uma decisão que poderia mudar tudo, guiado por desejos ocultos e pela promessa de uma nova paixão. Mas as consequências dessa escolha, Marcelo ainda estava por descobrir, sem imaginar que em breve se arrependeria amargamente. As semanas que se seguiram àquela reunião de família foram marcadas por uma transformação silenciosa na vida de Marcelo. Ele voltava para casa todos os dias com um peso no coração, uma sensação de estar vivendo duas vidas paralelas. Por um lado, estava sua existência cotidiana com Laura, marcada pela rotina e pelo conforto de uma relação de longa data. Por outro, um mundo de possibilidades que se abriu com Gisele, vibrante e repleto de paixão. Cada mensagem trocada entre eles, cada encontro casual, apenas servia para intensificar o que sentia. Gisele, por sua vez, parecia igualmente envolvida, suas conversas sempre flertando perigosamente com o limite do que era aceitável. Laura começou a notar uma distância em Marcelo, uma ausência emocional que não conseguia compreender. Ela o questionava suavemente sobre seu estado distante, mas Marcelo desviava, atribuindo a mudança ao estresse no trabalho. A preocupação de Laura crescia,
Mas ela se esforçava para manter a paz, acreditando que, como todas as tempestades, essa também passaria. A decisão de Marcelo, no entanto, já estava tomada. Ele sabia que não poderia continuar vivendo naquele estado de divisão interna. Impulsionado pelo desejo de explorar o que sentia por Gisele, Marcelo planejou um encontro secreto com ela. Eles se encontraram em um café discreto, longe dos olhares conhecidos, onde a conversa rapidamente evoluiu de trivialidades para confissões mais profundas. Gisele, Marcelo iniciou, a voz firme, embora ligeiramente trêmula, denunciando a gravidade do momento. sobre aquela conversa que tivemos durante a festa, eu estava falando sério. Não estou feliz no meu casamento. Eu decidi que vou me separar. A expressão de Gisele foi de pura surpresa, rapidamente seguida por um vislumbre de preocupação. Embora tivesse sentimentos por Marcelo, a complexidade da situação não lhe escapava. Você tem certeza, Marcelo? Ela mal conseguia manter a voz estável, evidenciando a turbulência interna que suas palavras haviam provocado. Essa decisão vai mudar tudo. Laura é minha prima e ela nunca me perdoará por isso. Se decidirmos seguir em frente, se abrirmos nossos corações sobre o que sentimos um pelo outro e você terminar seu casamento por minha causa, não haverá caminho de volta. Marcelo, com um olhar que mesclava determinação e uma ponta de vulnerabilidade, encontrou os olhos de Gisele. Eu nunca estive tão certo sobre algo em toda a minha vida. Ele confessou, cada palavra carregada de uma intensidade crua. Você não sai da minha cabeça, Gisele. Anseio pelo dia em que não precisaremos mais esconder nossos sentimentos, em que eu possa simplesmente te segurar em meus braços, te beijar sem medo. Eu quero construir uma vida ao seu lado, longe de todas essas complicações. Nos dias que se seguiram, Marcelo se encontrou em uma encruzilhada de emoções. Sabia que o próximo passo seria o mais difícil que já havia tomado. A noite antes de conversar com Laura foi a mais longa de sua vida, marcada por uma insônia angustiante e uma batalha interna entre a culpa e o desejo. Finalmente, numa tarde nublada de sábado, Marcelo reuniu coragem para enfrentar Laura. Sentaram-se na sala de estar, um espaço que já havia sido cenário de tantos momentos felizes, e Marcelo começou a falar. Suas palavras eram cuidadosas, mas cada sílaba carregava o peso de um adeus. Marcelo respirou fundo, reunindo coragem para verbalizar seus sentimentos. Laura, nosso casamento, sabe? Parece que com o tempo ele começou a perder a força. Não é culpa sua, nem minha. É só que as coisas mudaram. E eu conheci alguém. Ele pausou, o olhar fixo no vazio entre eles, incapaz de encará-la nos olhos. Eu não estava procurando por isso, mas aconteceu. Eu sinto muito, mas eu preciso ser honesto com você e comigo mesmo. Eu estou apaixonado por sua prima Gisele e ela está apaixonada por mim. Laura manteve-se em silêncio por um momento, absorvendo as palavras como golpes. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas carregava uma tristeza profunda. Eu já suspeitava. Ela admitiu. Eu percebi como vocês trocavam olhares quando estávamos juntos. Eu queria acreditar que era apenas minha imaginação, que eu podia confiar em sua lealdade. Ela olhou para Marcelo, seus olhos encontrando os dele pela primeira vez desde que começaram a conversar. Mas eu estava errada. Ela concluiu, uma lágrima solitária deslizando por sua face. Se você acha que sua felicidade está com ela, eu não vou te prender aqui. Mas você está cometendo um erro, Marcelo. Espero que um dia você perceba isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo som abafado da chuva lá fora. Marcelo sentiu uma pontada de dor no peito, uma mistura de culpa e alívio por ter finalmente falado a verdade. A decisão estava tomada, e as palavras de Laura, embora cheias de dor, também traziam uma libertação. Com o coração leve, Marcelo deixou a casa que havia construído com Laura, caminhando em direção a um futuro incerto com Gisele. Ele não olhou para trás, mas a sensação de perda o acompanhou. Uma sombra silenciosa que agora fazia parte de sua vida. Após a saída de Marcelo, os primeiros meses ao lado de Gisele pareciam um conto de fadas. Eles compartilhavam uma química indiscutível e a vida juntos fluía sem esforço. Gisele, com sua energia contagiante e beleza radiante, parecia ser a parceira perfeita para Marcelo.
Ela o introduziu a um mundo vibrante de festas e eventos sociais, uma vida noturna agitada que ele nunca havia experimentado com Laura. No entanto, com o tempo, a diferença de idade e de interesses começou a pesar no relacionamento. Gisele, significativamente mais jovem e com uma carreira crescente como influencer, atraía constantes elogios e atenção nas redes sociais. Isso gerava um desconforto crescente em Marcelo, cujo ciúme começava a se manifestar em discussões e mal-entendidos. Por outro lado, Laura lutava para reconstruir sua vida com o coração partido. A crença de que viveria ao lado de Marcelo para sempre, construindo uma família e envelhecendo juntos, havia sido abruptamente destruída. Ela tentava se manter ocupada, focando no trabalho e nas amizades, mas a saudade de Marcelo e dos sonhos compartilhados era uma constante dor. Num dia particularmente melancólico para Laura, enquanto realizava a faxina em sua casa, ela se deparou com algo inesperado dentro da gaveta da escrivaninha. Sob camadas de papéis e lembranças esquecidas, encontrou uma página de caderno amarelada pelo tempo. No topo da página, escrita com a caligrafia desleixada de Marcelo, estava a seguinte frase: Laura, minha linda esposa, lembre-se sempre que eu te amo. Ao lado, uma sequência de números parecia dançar na folha. Esses números não eram meras anotações aleatórias. Eram marcos de sua vida juntos. Representavam o dia em que se conheceram, a data de seu casamento e os aniversários de ambos. Eram datas que haviam marcado o início de uma jornada compartilhada, cheia de amor e sonhos. Eram números que Marcelo apostava frequentemente na loteria. Durante noites a fio, haviam imaginado juntos o que fariam se ganhassem. Planejavam viagens ao exterior, comprar uma casa nova, um carro dos sonhos e, por fim, teriam condições financeiras suficientes para o planejamento de um filho. Mas agora, tudo o que lhe restava eram os números. Recordações de um passado feliz que havia se desfeito. Movida por um ímpeto repentino de tristeza e raiva, Laura amassou o papel, lançando-o no lixo. No entanto, uma voz interior, sussurrando entre as sombras de suas dúvidas e lembranças, a instigou. Aposte. Ela hesitou, seu olhar fixo no papel amassado que parecia acusá-la do fundo do cesto. Num gesto quase involuntário, impulsionada mais pela superstição do que pela lógica, Laura resgatou o papel do lixo e decidiu apostar naquela sequência de números carregados de significado. Marcelo, que antes se deliciava com o ritual de fazer suas apostas semanais na loteria, havia esquecido completamente desse hábito desde que Gisele entrou em sua vida. A ilusão de uma nova existência ao lado dela, repleta de aventuras, festas e um turbilhão de atividades sociais, o havia afastado da rotina que compartilhava com Laura. As apostas, assim como muitos outros aspectos de sua vida anterior, foram deixadas para trás, perdidas na névoa de uma paixão que começava a se mostrar fugaz. E foi em uma tarde que parecia como qualquer outra, quando Marcelo e Gisele estavam acomodados no sofá da sala, desfrutando de um raro momento de tranquilidade e cumplicidade, que a TV exibiu o sorteio da loteria, um plano de fundo quase esquecido para as conversas e risadas compartilhadas entre os dois. Mas a atenção deles se voltou imediatamente para a TV ao ouvirem a notícia. Ganhador sortudo é da cidade de Pedreiras, no interior de São Paulo. Os números então começaram a ser anunciados, um a um, cada dígito ecoando na sala como um sinal do destino. Marcelo, num impulso, começou a prestar atenção, seus olhos alargando-se a cada número revelado. Gisele, você está vendo isso? Ele exclamou, sua voz misturada com incredulidade e excitação. Os números na tela eram exatamente aqueles que ele sempre jogava, uma combinação de datas significativas e números de sorte que ele já sabia de cor. A alegria tomou conta do ambiente instantaneamente. Marcelo pulou do sofá, uma explosão de riso e lágrimas, abraçando Gisele com força. Nós estamos ricos, Gisele! Ele gritou, rodopiando-a pelo ar. Meu Deus, eu não estou acreditando, nossa vida vai mudar completamente agora. Gisele, contagiada pela euforia de Marcelo, juntou-se à celebração com uma risada livre e esperançosa. Os dois dançavam pela sala, permitindo-se sonhar com as infinitas possibilidades que aquele prêmio traria. Entretanto, a alegria incontida de Marcelo foi abruptamente interrompida por um súbito lampejo de realidade. Com o coração batendo forte,
Ele correu até a gaveta onde guardava os comprovantes de aposta. Uma sensação de pânico crescendo em seu peito. Vasculhando freneticamente, a terrível verdade começou a se desenhar. Não havia nenhum comprovante recente. Naquele mês, em meio às turbulências emocionais e à adaptação à sua nova vida com Gisele, ele havia esquecido de jogar. A revelação o atingiu como um raio e a incredulidade tomou conta de seu ser. Ele não acreditava que havia se esquecido de jogar. E se ele não era o ganhador, então só havia uma única pessoa que conhecia aqueles números. Laura. Ela havia ganhado. A combinação de números, tão familiar para ele, só poderia ter sido escolhida por ela. Marcelo sentiu o chão se abrir sob seus pés. A fortuna que acreditava estar ao seu alcance pertencia a Laura, a mulher que ele havia deixado. Gisele, percebendo a mudança abrupta no humor de Marcelo, aproximou-se, a confusão pintada em seu rosto. O que aconteceu? Ela perguntou, sua voz carregada de preocupação. Marcelo, com os olhos perdidos e a voz embargada, revelou a dura verdade. Não fomos nós. Foi a Laura. Ela ganhou na loteria, não eu. A notícia veio como um choque para ambos, mas, para Marcelo, carregava um peso ainda maior. Apenas um dia antes da notícia da loteria vir à tona, ele havia recebido uma carta de Laura. Ela havia assinado os papéis do divórcio, oficializando a separação que ele havia iniciado. A ironia da situação atingiu Marcelo como um soco no estômago. No momento em que sua antiga vida com Laura foi definitivamente encerrada, os números foram sorteados como um karma. Essa compreensão despertou em Marcelo um turbilhão de arrependimentos. O prêmio que tanto sonhara estava agora nas mãos de Laura, a mulher que ele havia deixado para trás. O peso de suas escolhas o esmagava, levando-o a questionar tudo o que havia feito. Marcelo estava consumido por um tumulto emocional. O choque da notícia deu lugar a um turbilhão de sentimentos conflitantes. Dúvida, arrependimento, raiva e, acima de tudo, uma ansiedade avassaladora. No auge de sua frustração, Marcelo virou-se para Gisele, cuja presença até então havia sido um conforto, e a culpou. Isso é tudo culpa sua. Ele explodiu, a voz carregada de acusação. Se não tivesse entrado na minha vida, eu estaria com a Laura agora, provavelmente comemorando, não aqui me afogando em arrependimento. Gisele, atingida pelas palavras como um golpe físico, recuou, chocada e magoada pela virulência inesperada de Marcelo. Minha culpa? Ela respondeu, a incredulidade tingindo sua voz. Quem você acha que é para vir falar assim comigo? A tensão entre eles cresceu, o ar carregado com a gravidade de suas palavras. Eu não posso acreditar que estou ouvindo isso de você, Marcelo. Você quem fez suas escolhas. Você quem decidiu deixar Laura. Eu não forcei nada. Gisele retrucou, a raiva fervendo à superfície. Marcelo, impulsionado pela dor e pela raiva, não se conteve. Ah, mas claro, você não fez nada, não é? Apenas se colocou entre nós, sempre tão disponível, tão tentadora. Marcelo cuspiu as palavras, o ciúme e a frustração distorcendo sua percepção. Ele continuou. Eu estou cansado, Gisele. Cansado do seu jeito mesquinho e da sua necessidade constante de aprovação. Sempre se exibindo nas redes sociais para os homens, sempre buscando atenção. As palavras de Marcelo foram a gota d'água para Gisele. Com a paciência esgotada e o coração partido pela traição implícita em suas acusações, ela deu um passo à frente e, num movimento rápido, desferiu um tapa em seu rosto. Saia daqui. Suma da minha vida. Tomado por um redemoinho de emoções conflitantes, Marcelo empacotou suas roupas em uma mala com movimentos bruscos e partiu em direção a um hotel, deixando para trás os escombros de mais um relacionamento fracassado. Na solidão do quarto de hotel, ele começou a repensar todas as ações que o levaram àquele ponto isolado de sua vida. A cama ao seu lado, vasta e vazia, servia como um amargo lembrete de sua solidão. A escuridão parecia se infiltrar em seus pensamentos, cada memória de Laura trazendo uma mistura de saudade e desespero. Aquela noite, ele não conseguiu pregar os olhos, sua mente uma tempestade de arrependimentos. Ele relembrava os planos que haviam feito juntos, as viagens que desejavam fazer, o carro novo que sonhavam em comprar. Agora tudo isso poderia se tornar realidade para Laura, mas sem ele. As horas se arrastavam lentamente, cada tic-tac do relógio, um lembrete pungente de sua situação. No dia seguinte, assim que o primeiro raio de luz se insinuou por entre as cortinas,
Marcelo tomou uma decisão. Determinado a corrigir pelo menos um de seus erros, ele prometeu que tentaria reatar com Laura. Ele passou o dia em um estado de tensão. Seu trabalho um borrão diante da inquietação que dominava seus pensamentos. As horas não passavam, cada tarefa concluída o aproximando mais do momento em que enfrentaria seu passado. Após o trabalho, Marcelo se viu parado diante da casa de Laura, o coração batendo descompassado no peito. A ansiedade o consumia, misturando-se com uma esperança tímida que se agarrava ao fundo de sua alma. Ele ensaiou o que diria, as palavras girando em sua mente, mas encontrando pouco consolo na repetição. A casa diante dele parecia a mesma, e no entanto totalmente transformada pela ausência dela em sua vida. Marcelo respirou fundo antes de se aproximar da porta, seus passos hesitantes no caminho familiar. Quando finalmente tocou a campainha, uma onda de nervosismo o invadiu, cada segundo de silêncio aumentando sua ansiedade. Ele aguardou alguns minutos, mas ninguém saiu. Ele tocou novamente, agora de forma mais insistente. No entanto, a única resposta que obteve foi o eco das dúvidas em sua mente. Marcelo tentou ligar para Laura. Enviou mensagens, mas cada tentativa não respondida adicionava mais peso ao seu desespero. A casa, que uma vez foi lar de tantos sonhos, agora parecia apenas um monumento ao que havia perdido. Foi então que, movido pelo desespero de encontrar alguma pista que lhe desse esperança, Marcelo se viu vasculhando as redes sociais de Laura. Lá, encontrou uma imagem recente dela no aeroporto internacional. Estava sozinha, mas com um sorriso de quem tinha o mundo inteiro à sua frente. Na legenda da foto dizia: "Melhor sozinha do que mal acompanhada", dando adeus ao que foi, abraçando o que será. Marcelo sentiu um aperto no coração. A imagem dela, radiante e pronta para embarcar em uma nova jornada, contrastava dolorosamente com a escuridão que ele agora enfrentava em sua própria vida. Agora mais do que nunca, Marcelo confrontava a amplitude de sua perda. Sem Laura, sem Gisele, e talvez mais dolorosamente, sem a dignidade que havia sido sacrificada no altar de suas decisões precipitadas. Restava-lhe apenas a imagem de um homem que, na ânsia por algo mais, acabou perdendo tudo o que realmente importava. E na próxima história, no dia de seu aniversário de casamento, Raquel Turner decide ir até o escritório de seu marido para lhe fazer uma surpresa. Entretanto, ela jamais poderia imaginar que quem seria surpreendida seria ela. Ao chegar no escritório, Raquel presenciou seu marido tendo um caso com a secretária. Movida pela ira, ela bolou um plano para se vingar. Clique no próximo vídeo que irá aparecer na tela e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras.